Cristo enfrenta a morte com liberdade. Minha saudação aos irmãos no ministério ordenado. Já o meu agradecimento à presença de vocês, nos ajudando nesta Semana Santa, sobretudo no atendimento às confissões. Pessoa do Vigário-Geral, o senhor Geraldo Magela, pároco da nossa catedral e Vigário-Geral. Saúdo também a venerável Irmandade do Santíssimo Sacramento, aos visitantes que participam conosco desta celebração no interior da nossa igreja, Catedral Basílica Nossa Senhora do Pilar, bem como que nos acompanham pela Rádio Emboabas FM 96,9 e também pelas mídias da nossa paróquia da Catedral. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje, quando recordamos a entrada solene de Jesus em Jerusalém, acolhido e aclamado festivamente como rei pelo povo, que estendeu panos e flores por onde ele passava, e com alegria agitavam nos ares ramos de oliveira e entoavam cântico de hosanas. Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o que vem em nome do Senhor. Com Jesus caminhamos rumo a Jerusalém. Agora com Ele entramos na cidade, cenário onde se desenvolverão os grandes mistérios de nossa fé. Hoje, carregando ramos em nossas mãos, cada um de nós somos convidados a contemplar o Deus que por amor fez-se servo e se entregou para que o ódio e o pecado fossem vencidos e a vida nova triunfasse. Com o domingo da paixão do Senhor, descortina-se a Semana Santa, em que a Igreja celebra os mistérios da salvação, levados a cumprimento por Cristo nos últimos dias de sua vida, a começar pela entrada messiânica em Jerusalém. Os cristãos de Jerusalém reuniram-se no Monte das Oliveiras, às primeiras horas da tarde, para uma longa liturgia da palavra. Em seguida, ao entardecer, dirigiram-se à cidade de Jerusalém, levando ramos de palmeiras ou de oliveiras nas mãos. Hoje, imitando os que aclamavam, somos convidados a tomar uma decisão de sermos verdadeiros discípulos, seguidores de Jesus Cristo. Todos nós hoje, exultantes, com ramos nas mãos, proclamamos que Jesus é o Messias, o ungido. Ao recebê-lo com as palmas da vitória, damos testemunho de seu triunfo sobre a morte, porque compreendemos na fé o significado de seu último sinal, quando ressuscitou Lázaro: eu sou a ressurreição e a vida.
Jesus não entra na cidade santa em busca de um triunfo terreno, mas para fazer seu êxodo pela morte na cruz. Assim como na profecia de Isaías acerca do servo sofredor, Jesus assume livremente os sofrimentos impostos por sua missão, colocando sua confiança unicamente na fidelidade de Deus, o qual recompensa seu esvaziamento, exaltando-o na ressurreição. Os ramos abençoados que levaremos para as nossas casas após a celebração lembram que estamos unidos a Cristo na mesma doação pela salvação do mundo, na labuta árdua contra tudo o que destrói a vida. Tais ramos devem ser conservados, antes de tudo, como testemunho da fé em Jesus Cristo. O relato da paixão que acabamos de ouvir é um convite a entrarmos na Semana Santa, preparando o nosso coração para comemorar a Páscoa. Esta se constitui num chamado à vida nova, a vida no Espírito, que implica o amor incondicional a Deus e ao próximo. Celebrar a paixão e morte de Jesus é deixar-se maravilhar na contemplação de um Deus a quem o amor oblativo tornou-se frágil. Por amor veio ao encontro e assumiu a condição humana. Experimentou a fome, o sono, o cansaço, temeu a morte, suou sangue antes de aceitar o projeto do Pai. Mas mesmo incompreendido e abandonado, continuou amando. Desse amor brotou a vida em plenitude, vida que ele quis repartir com a humanidade até o fim dos tempos. Em unidade, meus irmãos e irmãs, com toda a igreja no Brasil, nós hoje fazemos o gesto concreto da coleta da solidariedade, da coleta da campanha da fraternidade, que é a parte integrante bem concreta da campanha da fraternidade. A fraternidade e fome que rezamos ao longo desta campanha da fraternidade, e que não pode ficar somente neste tempo em que refletimos a campanha da fraternidade. Essa proposta, amados irmãos e irmãs, ela deve ser vivida por todos nós ao longo de toda a nossa vida. O nosso querido Papa Francisco, hoje, na sua homilia que ele dirigia, ele dizia que devemos ir ao encontro, sobretudo dos nossos irmãos e irmãs, que passam mais dificuldades na vida da nossa sociedade. Papa Francisco nos chamava a atenção para enxergar na pessoa do outro a presença de Jesus Cristo. É preciso, amados irmãos e irmãs, que compreendamos este verdadeiro convite que a igreja nos faz. Às vezes, alguns ficam inquietos com a proposta que a igreja lança para cada um de nós. E ao mesmo tempo, o próprio Jesus deu uma ordem aos discípulos, e ele hoje repete para cada um de nós com o lema que nós rezamos da campanha da fraternidade: dai-lhes
vós mesmos de comer. Dai-lhes vós mesmos de comer. É o convite que Jesus fez aos seus discípulos. E hoje somos nós, estes verdadeiros discípulos, seguidores do Mestre Jesus, que devemos colocar em prática o verdadeiro sentido de seguir Jesus Cristo, que é caminho, que é verdade e que é a vida. Somos convidados a sermos solidários com aqueles que sofrem. Que a nossa oração, pedindo o pão de cada dia, seja uma tomada de atitude para doarmos a quem precisa desse pão, que muitas vezes sobra em nossa mesa. Que não falte neste mundo nem o pão do alimento, nem o pão do amor a ninguém. E que todos, celebrando a Páscoa de Cristo, aguardemos para celebrarmos juntos o grande banquete na glória do céu. Que mais esta Semana Santa que estamos iniciando, ela realmente traga bons frutos na vida de cada um de nós, sobretudo no grande compromisso de sermos promotores e construtores da paz, e termos a coragem de olhar para as necessidades dos nossos irmãos e irmãs, sobretudo aqueles que mais sofrem e que precisam da nossa ajuda, do nosso auxílio. Em uma das nossas orações eucarísticas, nós rezamos: dai-nos olhos para ver as necessidades e o sofrimento do nosso povo. Que esta Semana Santa traga realmente bons frutos na vida de cada um de nós, assim seja.